dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Está escrito: no primeiro dia da semana. Qual é o dia? Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então vamos lá. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até que hora? Até a meia-noite. Será que nós vamos ficar hoje até a meia-noite aqui? Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Preste atenção que na hora que Paulo estava dando o discurso, esse jovem adormeceu. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado o quê? Morto. Imagina, terceiro andar. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então Paulo aqui, irmãos, em sua comitiva, ele estava ali em mais uma viagem missionária. Paulo sempre estava levando a palavra do Senhor a várias vidas, várias pessoas. Esse era o papel do apóstolo Paulo. E ele se encontrava ali na cidade de Troade. E a viagem ali é narrada pelo Dr. Lucas. Lucas, na verdade, a todo instante acompanhava o veterano, o apóstolo Paulo, o médico que faz parte da comitiva. E Lucas, na verdade, ele é uma testemunha daquilo que Paulo realizava, que Paulo pregoava às pessoas. E tudo que Paulo falava, tudo que Paulo ensinava em detalhes, como está aqui no versículo 7, no primeiro dia da semana. Então o doutor Lucas deixou o quê? Tudo exatamente o que estava acontecendo naquele local e também as instruções que Paulo estava ali repassando àquela igreja. Então era o primeiro dia da semana, um domingão de manhã. O que a gente costuma fazer? Dá para responder? De manhã, o que a gente faz no domingo de manhã? Uns participam da EBD. Né? E os outros fazem o quê? Então vamos lá, vamos continuar. E Paulo então partiria logo no dia seguinte. Então o apóstolo Paulo, ele tinha o quê? Que aproveitar. Era o tempo que ele tinha, o tempo máximo, e aquele culto para ensinar, para exortar, para ministrar e compartilhar de tudo. Tudo que Deus tinha para entregar para aquele povo. Tudo que Deus tinha, o recado ali para aquela igreja. Então o culto teve hora para começar. Sabe aquele culto que tem hora para começar? Antes de eu chegar aqui, perguntaram para mim: quanto tempo você vai ministrar? Eu falei: meu Deus. Eu comecei a lembrar da mensagem. Falei: apóstolo Paulo começou a pregar de manhã, e a Bíblia diz que era meia-noite. E o povo estava lá para ouvir o veterano. Quantas pessoas vão ficar dispersas, talvez, por alguns minutos de uma mensagem tão maravilhosa para um jovem? E o que me chama a atenção é que esse jovem não estava pulando carnaval. Não era um jovem que estava pulando carnaval. Não estava fazendo... Não, era um jovem que estava na igreja. Estava o quê? Ouvindo a palavra. Ouvindo os ensinamentos. Se nós observar, o culto tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Então Paulo, ele começou a pregar o seu sermão e estendeu as escrituras, chegando a dizer que até a meia-noite. Será que a gente consegue isso? Será
que se a gente começasse aqui de manhã numa escola dominical, imagina uma escola dominical e a gente estender até meia-noite falando de discipulado, de maturidade, trazendo aqui um ensinamento daquilo que Jesus quer tanto para mim como para você. E Paulo, ele deve ter talvez se empolgado tanto que nem ele viu a hora passar. Sabe aquele culto gostoso que a gente começa a meditar, uma palavra gostosa que não dá vontade de ir embora? Já viveu isso na sua vida? Já foi num culto onde você fala assim, olha, se tivesse mais 30 minutos de mensagem, meu Deus do céu, eu queria estar aproveitando todo esse culto para receber de Deus. Sabe aquele culto que você não quer ir embora para a sua casa por nada, por conta da mensagem? Assim era o veterano apóstolo Paulo. E um salão no terceiro andar, ele cheio de gente naquele lugar, e o texto diz que havia muitas lâmpadas no salão. Havia lâmpadas naquele salão, e na verdade, naquela época, as lâmpadas eram tochas alimentadas por óleo. Não era esse tipo de lâmpada. Eram tochas que eram alimentadas ali por óleo, e uma grande janela para que o ar ventilasse e o salão não ficasse todo tomado pelo calor e pela fumaça daquelas tochas. É a mesma coisa de um culto desse. Quando a gente começa o culto, para onde que a gente corre? Onde tem mais ar. Perto da porta, não tem janela, talvez perto de uma janela. A gente já quer, como esse jovem que acabou se distraindo por um instante, por uns momentos, e nessa altura do culto, o povo já tinha o que? Orado, já tinha cantado, já tinha adorado a Deus, e estava ali um momento do que? De aprender. Chegou, nós não louvamos a Deus? Nós não cantamos? Pode ver, os músicos são tudo uma benção. Eles cantam, e depois que eles cantam, o que a gente faz? Se reúne para ouvir uma boa mensagem, se reúne para ouvir uma boa pregação, se reúne para ouvir o que Deus tem para falar a cada um de nós, pela mensagem, pela palavra. Então podemos imaginar que Paulo seja diferente da grande maioria, que ao possuir um compromisso logo pela manhã, poderia realizar aquele culto rápido. Sabe aquele culto rápido? Vou fazer rapidinho, como o pastor Fernando faz. Irmãos, ó, eu começo 8 horas da manhã, 10 horas, você já pode ir para casa, toma aquele café, aproveite, entregue seu jejum, almoça com a família e aproveite a tarde inteira. Assim é o meu pensamento. Eu faço isso todo domingo. Veterano não. Começou de manhã e se estendeu toda a tarde e o início da noite. Primeiro dia da semana. Assim estava o veterano. Mas eu quero aqui chamar a tua atenção, é que enquanto Paulo discursava nesse cenáculo, um jovem que estava lá resolveu ir para a janela. Paulo estava com seu discurso tão prolongado, Paulo estava ali com a sua mensagem tão ali, até que estava interessante, mas aquele jovem se distrai. Um jovem. Eu quero pregar aqui hoje para adolescente, eu quero ministrar aqui hoje para jovem, eu quero ministrar para os anciãos que costumam dormir no culto, que hoje você não pode dormir no culto, ainda mais além dessa mensagem, é dia de você não dormir no culto. Se eu fosse você, ficasse ligadinho aí, ó. Se você começar a cochilar, fique em pé, encosta na parede, não tem problema nenhum. Mas fique ligado para nós entender qual é o ensinamento do veterano apóstolo Paulo para a igreja de Cristo. O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar? O que o veterano quer ensinar tanto a mim como aquele jovem que estava na igreja? Não estava lá fora, não estava dentro da casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, e de repente, aquele jovem se distrai com a paisagem lá de fora. As coisas lá de fora estão muito bom para nós. A gente se distrai por pouca coisa. A gente chega no culto, daqui a pouco vai lá fora e volta, e vai, e volta, e fica. E corre para um lado, corre para o outro. E jovem tem energia, tem vigor. Ele não para. Às vezes a gente chega um pouquinho, cansa, senta. Jovem não, jovem lá fora, vai na esquina e vai na outra esquina e volta. E às vezes o culto está acontecendo, está rolando tudo, e ele se distrai. Porque parece que o nosso culto só começa quando nós pregamos, não. O culto começa quando nós colocamos nossos pés na casa do Senhor. A partir de quando eu coloquei os meus pés na casa do Senhor, ali eu já começo a adorar a Deus. Ali eu já começo a glorificar ao Senhor. Ali eu já começo a ficar atento com tudo o que está acontecendo. E esse jovem se distrai. E a Bíblia chega a dizer, a palavra do Senhor chega a dizer que esse jovem morre.
caiu do terceiro andar, distraído com as coisas lá de fora. Se não fosse a intervenção de Deus por intermédio do veterano apóstolo Paulo, a sua vida tinha ficado naquele momento difícil. Imagina, o homem distraído. Já imaginou ser distraído na janela e morrer? E aí? Eu não sei para onde que eu vou, sabe? Quer dizer, a gente sabe, né? Cada um sabe para onde vai. Mas já imaginou você distraído e num culto e morrer? Meu Deus do céu. O que pode acontecer conosco? Se nós morrer num culto desse, será que a gente é salvo? A Bíblia diz que esse jovem morreu. Ele se distraiu por poucas coisas. Ele foi até a janela. Paulo, ele desce, se inclina, ele abraça aquele jovem pela graça do poder de Deus e ressuscita esse jovem. E quando ele ressuscita esse jovem, o que a igreja faz? Se alegra. Porque ali tinha um jovem que estava distraído, um jovem que estava a perigo. Mas a palavra do Senhor diz que apóstolo Paulo, veterano, ele ora para esse jovem e esse jovem ressuscita. Então eu quero falar o que hoje? Sobre janela. Nós vamos meditar a janela. Ela conduz o quê? A distração. Quantos de nós estamos distraídos na casa do Senhor? Quantos de nós que talvez aqui dentro, na presença de Deus, estamos distraídos? Talvez veio o pensamento agora, será que eu desliguei a panela? Será que o fogão está desligado em casa? Meu Deus do céu. Às vezes ficamos distraídos. A janela é um lugar que oferece muitas distrações a todos nós. E possivelmente esse jovem procurou sentar-se na janela, porque buscava o quê? Buscar um lugar mais fresco, um cenário talvez mais colorido. É o que esse jovem buscou. É o que esse jovem estava preocupado. Talvez ele tenha ido para a janela porque ele estava perdendo pouco a pouco o interesse por aquilo que estava acontecendo dentro do auditório. Sabe quando você vai perdendo o interesse? Às vezes a gente pensa que a gente perde o interesse quando estamos nas drogas. Às vezes a gente pensa que perde o interesse quando estamos se prostituindo. Às vezes a gente pensa que nós perdemos o interesse quando nós estamos fazendo coisas ilícitas lá fora. Não é, é aqui dentro. Às vezes nós vamos perdendo o interesse por algumas coisas. Outrora nós se dedicava, nós se esforçava, e aos poucos parece que nós vamos perdendo esse interesse. Eu estou falando de um jovem que era crente. Um jovem que cantava na igreja, um jovem que pregava na igreja, um jovem que participava da ceia na igreja. Pouco a pouco esse jovem foi distraindo e foi perdendo o interesse. Às vezes a gente pensa, tem um hino antigo que a gente canta assim, ó, que o pecado não dói, ele chega de, sabe, é hino para velho, não é hino para novo. Mas ele fala assim, ó, né, que o pecado não dói, que ele vem bem de fininho, bem devagarzinho. Assim era com esse jovem. Esse jovem não estava fumando maconha. Não estava se prostituindo. Não estava fazendo algo tão assim. Não estava. Ele estava na janela. Seja sincero. Faça uma reflexão. Será que não estamos na janela? Espiritualmente? Será que nós, talvez, pastor, mas não tem janela aqui? Eu estou falando espiritualmente. Será que não estamos na janela? Será que aquilo que está lá fora, o mundo já nos chamou, já não estamos praticando algo que está lá fora? Será que já não estamos distante? Talvez estamos na igreja. Eu estava conversando com uma pessoa, até hoje, e essa pessoa falava comigo, pastor, mas, sabe, tiraram tudo de mim. E aí eu falei para a pessoa, deixa eu falar algo para você. Nós crescemos na igreja, nós estamos há tempo na igreja. Muitas pessoas estão na igreja por conta dos cargos. Se tirar todos os cargos da pessoa, a pessoa cai fora. Nós não fomos chamados, falei para a pessoa, não fomos chamados para ser presbíteros. Não fomos chamados para ser diáconos. Não fomos chamados para ser mestres. Não. Fomos chamados para ser santo, separado,
cargo não leva nós para o céu. Claro que tenho vocacionado, estamos na presença do Senhor. Vai chegar um momento da minha vida, eu tenho que exercer um cargo que Deus coloca nas minhas mãos. Mas nós não fomos chamados por conta de cargos, nós fomos chamados para ser santo. Nós fomos chamados para ser separado. É para isso que você foi chamado, jovem. É para isso que eu fui chamado, para ser santo. Santo não é perfeito, não. Ei, é separado desse mundo. Esse jovem estava na janela. Esse jovem estava na casa do nosso Senhor. Ele foi perdendo o interesse. Talvez ele tenha ido para a janela porque pensou que lá fora poderia estar acontecendo algo tão interessante. Se acontecer um barulho, uma bomba lá fora agora, garanto para vocês que todo mundo aqui olha para trás, se distrai. É como esse jovem na janela. Quantas pessoas que estão na janela, quantas pessoas que estão na presença do Senhor. Eu falei para aquela pessoa: olha, não ligue para cargo, isso é de menos. Você foi escolhida, você foi chamada para ser santo. Você foi chamado para ser separado. Então notem que ele estava o quê? Dentro do cenáculo, dentro da igreja. E podemos sugerir que ele era um jovem cristão, um jovem crente. E se ele foi ao cenáculo, à igreja, é porque as coisas de Deus não eram indiferentes para ele. Não era. Ele estava ali para ouvir a palavra de Deus. Talvez ele gostasse da palavra do Senhor, dos louvores. Ah, como eu amo os louvores na igreja, de estar junto com a comunidade da fé, adorando a Deus. Mas de repente ele também quer dar uma olhada no que está acontecendo lá fora. Um instante. Quantas pessoas às vezes, por um instante, se encontra desta maneira. Quantas pessoas que estão na presença do Senhor, irmãos, e às vezes estão distraídos, às vezes estão passando por momentos tão delicados na sua vida, está distraído, se encontra na presença do Senhor, se encontra na presença do nosso Deus. Então esse jovem, irmãos, ele gostava dos louvores, gostava de ouvir a palavra, mas é um jovem que se distraiu. Quantas pessoas têm se distraído? Seja sincero com você. Será que você não está na igreja, tomando ceia, cantou, pregou já para tantas pessoas, mas não está distraído? Será que não estamos distraídos na presença do Senhor? O que está acontecendo com este jovem é que ele está dividido. Sabe quando a pessoa está dividida, não sabe se fica aqui, se fica ali, é um pé na igreja, um pé no mundo, não é assim o ditado que a gente usa? É um pé, sabe, hoje, acho que hoje eu vou adorar a Deus. Ah, mas amanhã, acho que eu vou fazer outras coisas. Estamos divididos às vezes. Quantas pessoas divididas, quantas pessoas na presença do Senhor. E eu entendo que a nossa juventude nos dias de hoje, mais do que esse jovem, enfrenta esse mesmo problema. Essa mesma dificuldade. A janela do mundo é muito colorida para nós. É colorida para mim, é colorida para você, ela é atraente, ela oferece muitas distrações e muitas vezes a sedução de ir para a janela é muito grande. Nós queremos correr para a janela, nós queremos ficar na janela, nós queremos ficar ali, irmãos, e não estamos mais preocupados. Se eu perguntar aqui, aonde nós meditamos na Bíblia, tem gente que nem sabe mais, de tão distraído que está na presença, tão distante. A janela conduz o desinteresse de muitas pessoas. Aqueles que estão na janela correm o risco de perder o interesse. Corre risco. Tem gente que gosta de viver no abismo, tem gente que gosta de viver na janela, tem gente que gosta de viver no perigo. O que está acontecendo fora é atraente, é sedutor, traz um apelo às vezes mais forte para mim e para você, oferece oportunidades mais imediatas, prazeres intensos para todos nós. Vai dizer que não oferece para vocês também? Ou é só para mim? Ou eu estou errado? Oferece para todos nós. E quantos de nós estamos distraídos? Quantos de nós estamos na janela? Quantos de nós não temos mais nos preocupado com a nossa vida, com o Senhor, por conta da janela? E a janela é enorme.
Quantas coisas que nos oferece. Hoje, quantas coisas te ofereceram hoje. Talvez uma pessoa falou assim, ó, vamos fazer tal coisa hoje. E talvez você se sentiu atraente, seduziram você e você falou, vamos então. Quantos estão vivendo assim? Quantas pessoas estão vivendo com esse perigo, correndo o risco, e olhar fica fixo para o que está ao lado de fora, o que está acontecendo lá fora é atraente, é sedutor, e a pessoa que vai para a janela começa a se desligar do que está acontecendo dentro da igreja, e vai se ligando ao que está acontecendo fora da igreja. Tem muita gente que sabe mais coisas do mundo do que daqui de dentro. Quantas pessoas estão assim? Sabe mais das coisas do mundo do que da igreja. Sabe, tem mais interesses para as coisas lá de fora do que daqui de dentro. Então a atividade da igreja torna-se desinteressante e enfadonha. Sabe, será que a gente não está indo para o culto como um robô? Vocês já se preocuparam com isso? Será que a gente não está sendo um automático? Aperta o botão, igreja. Será que a gente não está vivendo no automático? Será que a nossa oração não é automática? Será que as nossas pregações não estão sendo automáticas? Será que a nossa vida de adoração a Deus não está como um robô? Será que você tem refletido sobre isso? Será que nós temos pensado, colocado isso na nossa mente no dia a dia? Então estar presente nos cultos ou numa escola dominical torna-se às vezes um sacrifício. E quando às vezes se propõe a ir, é feito às vezes em murmuração, ao invés de alegria. Você pode observar. Seja sincero com você. Você veio para o culto alegre hoje? Seja sincero, não precisa responder não. Será que a gente está alegre? Está num culto desse adorando a Deus? Será que a gente está feliz? A janela conduz a muitas ilusões. As janelas hoje são muito atraentes, até mais do que algumas décadas atrás. Muito mais. Hoje, quantos de nós, irmãos, tem tantas coisas nos oferecendo esse mundo? Tantas coisas oferecendo para todos nós. Quantos de nós, quantas coisas, a internet, as redes sociais, as séries de filmes, as músicas, as amizades, as baladas, as bebidas alcoólicas, e alguns vão mais além, até experimentam as drogas. Quantos de nós? Já imaginou? Eu não estou aqui dizendo que tem alguma coisa aqui, isso é pecado, não é? Mas às vezes nós gastamos tanto nosso tempo, não temos preguiça não. Nós assistimos uma série tranquilo, passamos o dia todo assistindo uma série, e às vezes não conseguimos fazer, 10 minutos de oração, colocando a nossa vida perante Deus, colocando a nossa vida, como esse jovem. É um jovem que dormiu na janela. É um jovem que, por um momento na sua vida, teve um vacilo. Não foi um vacilo, talvez, de algo tão pecaminoso, não. Apenas dormiu, se distraiu na janela por conta de algo que estava lá fora. Será que nós não estamos vivendo isso? Será que eu e você não está vivendo isso? E quem vai para a janela também começa o quê? A ter asas para a curiosidade. A gente tem essa curiosidade no nosso dia a dia, e não poucas vezes os jovens e adolescentes, eles caminham em direções opostas à palavra de Deus, e por curiosidade, para saber como é o lado de fora, pela ilusão às vezes que o mundo nos faz. Olhe para você. Pastor, eu tomo ceia na igreja. Pastor, eu sou um pregador. Pastor, eu sou uma pessoa de Deus, estou na igreja toda semana, participo dos cultos todos os dias. Eu não estou dizendo isso. Não importa. Será que nós não estamos na janela do trabalho, e ele vai para a janela, e no primeiro momento apenas para observar? Então cuidado, que a janela pode atrair a cada um de nós. A janela nos atrai. Esse jovem, a Bíblia diz que um jovem se distraiu apenas por conta de um discurso do veterano.
Apenas por um discurso do apóstolo Paulo. A janela produz também sonolência espiritual. Daqui a pouco, essa distração e o desinteresse pelas coisas de Deus levam nós ao quê? Ao sono. Olha o que estamos vivendo hoje. Será que não estamos fazendo algo de qualquer maneira para Deus? Será que estamos dando o nosso melhor? Olha para você, eu falava com uma pessoa essa semana, e eu falei para a pessoa assim: você se dedica para a faculdade como você se dedica para Deus? Fui bem sincero. Você persevera na faculdade? Bastante. E para Deus? A pessoa me dá um sorriso, falou assim: pastor, eu preciso melhorar, eu preciso me dedicar, eu me esforço muito para a faculdade, mas a minha vida espiritual não está bem. É um jovem na janela, é um jovem distante, é um jovem que está longe do Senhor. Se você está focado na palavra de Deus, não busca o Senhor e não trabalha para o reino de Deus, você é um sério candidato também a cochilar. Se nós não se dedicarmos, meus irmãos, se nós não se esforçar, se o adolescente não se esforçar, se o jovem não se esforçar na palavra de Deus, ele vai cochilar, ele pode cair, ele pode, de uma certa maneira, acabar arrumando algo desse mundo para o seu dia a dia. Será que estamos focados nas Escrituras? Será que estamos envolvidos com a palavra, comprometidos com a palavra? Quem vai para a janela, via de regra, no dado momento, começa a criar uma sonolência espiritual e perde a conexão com as coisas de Deus. Muitas pessoas, às vezes, que já perdeu. Tem pessoas que falam assim, já falaram para mim: eu amo a Bíblia. Aí eu pergunto: você já leu ela? Não. Como pode amar se não ler? Como pode alguém amar as Escrituras se não medita? Como pode eu falar que eu amo algo se eu não tenho meditado? Se eu amo algo, eu vou querer estar próximo. Se eu amo algo, eu vou querer estar por perto. Se eu amo algo, eu vou querer meditar. A pergunta é: por que esse jovem dormiu? Por quê? Consegue responder? Por que esse jovem dormiu? Por que esse jovem dorme? Ele dormiu porque perdeu o interesse, o entusiasmo das coisas de Deus. Seja sincero. Será que você já não perdeu o interesse? Será? Às vezes eu olhava para minha mãe como jovem, e minha mãe, ela me arrastava para a igreja. Eu só ia na igreja por causa da minha mãe. Eu estava na igreja por conta da mãe. Sabe quando você está na igreja por conta da mãe? Essa mãe fala assim: estou fora da igreja hoje. Nós soltávamos o rojão. A mãe está fora, nós também está. Sai todo mundo. Tem gente que já perdeu esse desinteresse. Tem pessoas que não têm mais o comprometimento. Tem o desinteresse da palavra, não tem mais entusiasmo. E eu quero alertar a você, adolescente, a você, jovem, a você, adulto: nós podemos perder o interesse pelas coisas de Deus. Podemos perder esse interesse, sabe na onde? Dentro da igreja. Não é lá fora, é dentro da casa do Senhor. É na presença do nosso Deus. O jovem não estava numa balada. Esse jovem não estava numa boate. Esse jovem, algo parecido, meus irmãos, ele não estava na prática, ele não estava desfilando em um carnaval. Não. Esse jovem, parecido, meus irmãos, ou algo parecido desse tipo que está lá fora, esse jovem estava dentro da igreja. Olhe para você que está dentro da igreja hoje. Olhe para você que está aqui dentro.
Olhe para cada um de nós, comece a meditar. O coração dele foi se distanciando das coisas de Deus dentro da igreja. A Bíblia diz: desperta, tu que dormes, levanta e ele te iluminará. Esse jovem estava dormindo, dormiu sobre uma janela. E eu quero dizer, literalmente, esse jovem morreu de sono. Morreu. Já imaginou? Quantos de nós têm morrido espiritualmente? Quantos de nós estamos andando por aí, falamos que somos um cristão, mas estamos talvez, a nossa vida morta. Eu não estou aqui para apontar quem sou eu, sou como vocês, um homem também que precisa da misericórdia de Deus, mas olhe para nós, faça uma reflexão, como estamos vivendo na casa do Senhor, como estamos vivendo na presença do nosso Deus. Diz o texto que esse jovem caiu e morreu. Há muitas quedas às vezes, há muitos jovens que caem, há muitos jovens feridos, quantos jovens fora da igreja, quantos na igreja, mas dormindo, quantos que já caíram e quantos que já estão mortos. Seja um ancião, seja jovem, quantas pessoas estão mortas espiritualmente, quantas vidas. Eu te digo que a janela é um lugar para ser abandonado por nós. Saia da janela. O curioso é a atitude de Paulo nesse processo, que quando o jovem cai e morre, Paulo não ficou acusando a igreja por ser desatento, descuidada com esse jovem. Ele também não ressuscita o jovem e começa a dar um sermão naquele jovem, de maneira nenhuma. Diz a Bíblia que Paulo desceu. Descer aqui significa que nós precisamos descer ao que estão dormindo e aos que estão mortos espiritualmente. A gente precisa descer, a gente precisa se humilhar, dar um primeiro passo, caminhar na direção deles, em vez de às vezes de ficar acusando, de censurando, ou colocar a responsabilidade neste ou naquele. O que nós precisamos fazer é descer. Você precisa descer, eu preciso descer, nós precisamos descer. Nós precisamos se humilhar. Depois Paulo se inclinou e abraçou a demonstração de amor para aqueles que estão dormindo ou mortos. É mais importante do que a dureza, do que a acusação. As pessoas vão sair hoje dessa mensagem e depois vão falar: nossa, a mensagem não sei o quê. Perde a bênção. Não precisa. Sai daqui fazendo uma reflexão. Como está a nossa vida, a minha vida? Eu chego na minha casa e eu fico olhando. Como que está a minha vida com Deus? Como que está a minha vida? Será que eu não estou como esse jovem, dormindo na janela? Será que eu não se encontro como esse rapaz? E diz o texto que a vida voltou para aquele rapaz. E eu creio que os nossos jovens, alguns que caíram e outros que dormem, e ainda os que morrerem espiritualmente, pode ressuscitar antes da vinda de Cristo. Pode. Há oportunidade para você. Há oportunidade para mim. Se você está na janela, saia da janela agora. Saia desse lugar agora. Se você está preso em coisas do mundo que te amarram e te seduzem, seja amizades, práticas, vícios, hábitos, corte essas cordas que te prendem. Livre-se enquanto é tempo. Livre-se. Fuja, saia da janela. Paulo, ele desce, ele se inclina, ele abraça e ele experimenta o milagre de Deus. Deus está aqui. Ele quer socorrer a sua vida. Ele quer que você se desperta. Ele quer realizar um milagre. Nós precisamos ver os sonolentos acordando, os mortos ressuscitando, e a juventude que caiu se colocando de pé outra vez. Glorificamos ao Senhor e continuamos com a nossa missão. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Para que você foi chamado? Eu tenho uma missão a ser feita.
Eu não posso largar essa missão. Você também não pode largar essa missão. Para que você foi chamado? Para que você foi escolhido? Diz as Escrituras que a igreja conduziu aquele jovem vivo e a igreja se sentiu confortada com a sua restauração. A igreja ficou alegre. A igreja há de ficar alegre, os pais hão de ficar felizes, vendo seus filhos se levantando para a glória de Deus. Quantas pessoas, quantos pais ficam alegres quando vê o seu filho se entregando a Cristo? Quantos pais ficam alegres, contentes, quando o filho se arrepende e entregue a sua vida ao Senhor? Quantos? Quem sabe hoje a salvação bateu na sua porta. Quem sabe hoje, pai, mãe, você vai sair daqui alegre, também Jesus Cristo salvando o seu lar. Eu quero aqui concluir dizendo para você, jovem e adolescente, também para os pais, não basta os nossos jovens estarem na igreja. Não basta. Eles precisam sair da janela. Não basta estar aqui dentro. É necessário sair da janela. É necessário se colocar. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, 23, diz que o grande amor de Deus nunca termina. A única razão porque nós não fomos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. A fidelidade de Deus, ela é tão grande, o seu amor cuidadoso é sempre novo, e cada dia que passa, a misericórdia se renova. Já imaginou quantas coisas que nós poderíamos fazer? Eu chego no fim do dia, eu falo para Deus, Deus, eu poderia fazer um pouquinho mais para o Senhor. Hoje eu pequei contra os céus. Hoje eu pequei contra o Senhor. E você? O que você tem feito para Deus? Nós queremos viver conforme esse mundo. Parece que nós queremos passar tempo nesse mundo. E nós fomos chamados e escolhidos para fazer a vontade do Senhor. Pode tentar fugir. Pode, não tem problema. Foge hoje. Foge amanhã. Sabe, apóstolo Paulo, vai fugindo, mas vai chegar um momento que não adianta fugir. Quando a palavra de Deus entra em nossas vidas, pode ter certeza que a palavra de Deus, ela transforma a todos nós. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para os perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Falei para ele, Senhor, desperta-nos. Queremos sair da janela. Falei para ele, Senhor, me desperta. Senhor, desperta, queima. Tem um hino que a gente canta tão bonito aqui, né? Que o coração queima. Será que o nosso coração está queimando? Será que o seu coração está queimando? De sede, de fome de Deus, desperta, ó tu que dormes. Às vezes a gente olha para uma pessoa, outro dia eu falava isso para a pessoa, tem gente que fica olhando para quem está nas drogas lá. Eu conheço pessoas desta igreja que quando eu cheguei aqui, estão praticando coisas terríveis nesse mundo, porque parou, e eu sei, parou, está fumando maconha, está bebendo, está lá fora, e nós que estamos aqui dentro, achamos que só ele talvez pode ser condenado por estar na prática de algo errado. Não. Um escritor disse, não vou nem citar o nome dele aqui, ele diz que Deus está mais próximo a uma prostituta do que um religioso. Isso é forte. Não estou dizendo que Deus é a favor da prostituição, tá? Pelo amor de Deus, não vai interpretar assim. Mas a pessoa, às vezes, que está lá fora, fazendo coisa errada. Outro dia até a pessoa falou comigo assim, pastor, eu estou fazendo coisa errada, mas eu oro a Deus, para Deus me ajudar. Está bem, continua orando. Chore lá no seu quarto para Deus. Talvez essa pessoa está lá fora, fazendo coisa errada, mas tem orado a Deus.
se humilhado, reconhecendo às vezes: Deus, eu estou aqui fazendo coisa errada, tenha misericórdia da minha alma. E às vezes nós aqui dentro, como esse jovem, na janela, olhe para a sua vida, medite nela. Ele está aqui, Ele quer restaurar a sua vida.